Nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, versículo 8, a parte final, e também depois Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6. Todos acharam, irmãos? Capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo de número 8, a parte final do versículo, diz assim: tempo de guerra e tempo de paz. Capítulo 8, versículo de número 6, a parte A do versículo, a primeira parte, diz assim: porque para todo o propósito há um tempo e modo. Amém? Podemos sentar? Meus irmãos, nós estávamos nesse final de semana, então, lá em Chapecó, num grande evento da nossa igreja, da juventude e também da música, e foi muito bom. Deus, ele se fez presente no nosso meio, Deus falou conosco. Por essa razão nós não estávamos aqui, então, no final de semana. E também, para nível de esclarecimento, eu não havia ainda falado, porque eu estava esperando finalizar todo o processo. Os irmãos sabem que bateram no meu carro, aí o meu carro estava aguardando a perícia do seguro do caminhão que havia batido, e eles deram então perca total, né, no carro. E aí, nesse meio tempo, eu então fui atrás de um outro carro, consegui esse outro carro, é um carro bem diferente, né, que a cor todo mundo vai conhecer de longe, então não vai ter nem como chegar mais de surpresa nas casas, né? Vão saber que é o pastor chegando. Só tem dois carros dessa cor na cidade por enquanto. Tomara que encha dessa cor aí na cidade. E aí eu estava esperando então, porque podia acontecer de dar algum imprevisto, né, de dar algum contratempo. E ontem então a seguradora enviou o e-mail comunicando que em 24 horas estariam então recolhendo o carro e estava finalizado o processo. Então, não é que o pastor Marcelo está comprando o carro, está vendendo o carro, é que eu só troquei porque bateram no meu carro e não teve mais como continuar. Se eles arrumassem, então nós ia continuar com aquele carro, mas a seguradora entendeu que era melhor dar perca total. Não sei por que razão, né? Mas então foi assim que aconteceu. Se alguém perguntar, o teu pastor lá está trocando de carro toda hora, vocês já sabem o que aconteceu. E aí me defendam. Amém? Meus irmãos, então a palavra de Deus está falando conosco sobre o tempo que Deus tem determinado para todo propósito. E nós, então, estamos falando já com os irmãos em algumas terças-feiras sobre esse assunto, que eu perdi o meu papel de anotação aqui. Semana passada, então, nós falamos de um grande erro. Vamos deixar para lá o papel. De um grande erro que um rei chamado Saul ele cometeu quando ele se encontrou nesse tempo, né, no tempo de guerra que nós estamos falando. Saul tomou algumas decisões
quando ele estava em tempo de guerra, e essas decisões que Saul tomou o levou a perder o reinado. Então nós falamos com os irmãos e ali nós demos alguns exemplos de que Saul, ele era um homem precipitado, ele era um homem teimoso, ele era um homem que não sabia esperar, né? Não sabia esperar quando Deus falava. E nós falamos que existe pessoas que, quando estão no tempo de guerra, quando estão em luta, quando estão em tribulação, quando estão em batalha, não sabem esperar e acabam tomando decisões precipitadas. O final de Saul foi um final muito terrível, porque Saul, além de perder o reinado, além do reino não seguir para os seus filhos, como era de costume, Saul acabou tirando a sua própria vida. Aonde? Em plena batalha, né? Ele estava numa batalha ferrenha, os inimigos pressionando, e qual foi a saída que Saul teve? Foi se jogar em cima da espada e se matar. Então a gente vê, falando isso, a gente vê que quando nós estamos em luta, quando nós estamos em batalha, se nós não soubermos agir, se nós não soubermos tomar decisões corretas, se nós não conseguir esperar Deus falar, Deus agir, e nós agir na frente de Deus, pode acontecer este suicídio, esse suicídio espiritual. E por que não dizer, muitas pessoas, por não saberem enfrentar as lutas, por não saberem enfrentar as dificuldades, muitas pessoas acabam tirando, literalmente, a própria vida, né? Hora ou outra, infelizmente, nesta cidade, a gente escuta que um se matou, que o outro se matou. E quando vai averiguar o porquê aconteceu isso, é claro que são pessoas que não eram crentes, mas estavam em plena dificuldade, tinham tudo, aparentemente, mas não souberam lidar com a situação e acabaram, então, entendendo que a solução era tirar a própria vida. O crente, ele acaba se suicidando espiritualmente, porque ele deixa de buscar a Deus, ele deixa de estar na presença de Deus, e isto é um grande suicídio espiritual. A palavra de Deus vai falar de um outro exemplo de um homem chamado Elias, e eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo. Quem foi Elias? Elias foi um grande profeta, foi um homem extraordinário. 1 Reis, capítulo, se não me trai a memória, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler aqui, isto mesmo. Capítulo 19 do livro de 1 Reis. O que a Bíblia vai falar aqui neste capítulo 19, para não ficarmos lendo muito aqui, alguns versículos nós vamos fazer menção. A Bíblia está falando de um contexto de sucesso, né? Um contexto de vitória, um contexto de uma conquista extraordinária. Que contexto foi esse? Foi o contexto onde Elias desafiou em torno de 800 profetas, né? 800 profetas. Eram, se não me trai a memória, 400 ou 450 profetas de Baal, e mais os profetas, os falsos profetas do reino, dava em torno de 800 ou 850. E a Bíblia diz que esses profetas estavam
induzindo a nação a pecar, juntamente com o seu rei e com a esposa do rei. E Elias, inspirado por Deus, faz um grande desafio, né? Aquele desafio de que o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. E aí a história, os irmãos sabem que o Deus que respondeu com fogo foi o Deus de Elias. E Elias mandou matar então todos os profetas de Baal e os profetas do reino de Acabe e de Jezabel. Diante disso, Elias ficou conhecido como homem de Deus. Elias ficou conhecido como alguém que Deus falava por boca dele. Mas no capítulo 19, nós vamos ver que Jezabel ameaça Elias, né? E qual é a atitude diante desta batalha que Elias estava agora passando? Veja que numa primeira batalha ele se comporta bem. Numa primeira batalha, diante de uma oposição muito grande, ele se comporta, e o que Deus faz? Deus responde. Ele não se afugenta, ele não corre daquela batalha, ele honra a Deus e Deus honra ele. Mas agora Jezabel diz para ele o seguinte, manda uma mensagem para ele, dizendo o seguinte: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste como cada um deles. No versículo 2, parte B. Então o que Jezabel diz para ele? Olha, eu vou te matar, assim como tu matou os meus profetas. E aquela luta, a Bíblia não fala, quem sabe no céu nós vamos saber o porquê disso, mas aquela ameaça trouxe um medo para o coração de Elias, um medo terrível, um medo que fez com que ele então fugisse, fez com que ele corresse daquela batalha, fez com que ele se assombrasse com aquela palavra causou um medo em Elias, aquela palavra daquela mulher causou um espanto, e ao invés de Elias usar a mesma fé que usou naquele desafio dos profetas, e Deus honrou ele, a Bíblia diz que Elias fez o quê? Elias fugiu. Olha só, se nós formos ver aqui, irmãos, é uma coisa extraordinária essa passagem de Elias. Elias não morreu, Elias foi levado para o céu, mas Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas lutas que nós, a ponto de, antes dele ser levado para o céu, ele está passando por isso aqui. Ele está deixando de crer no poder de Deus e está acreditando no poder que uma pessoa tem de causar o mal. E ele foge. E a Bíblia diz então que quando Elias foge, ele se deita perto de uma árvore, de um zimbro, e ali Elias dorme. Ali Elias, ele fica então quieto. Versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu a si o quê? Pediu a si e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. O que Elias estava fazendo naquele tempo de guerra? Ele estava pedindo o quê? Pedindo a morte. Eu não quero enfrentar isso, Deus. Eu não sou melhor do que os meus pais. Olha, uma mulher tinha ameaçado ele. Uma mulher poderosa. Tinha um poder maior do que o próprio rei.
Mas Elias conhecia alguém que tinha um poder maior do que ela e maior do que o rei. Elias conhecia Deus, mas a luta que Elias passou, ele não soube se portar naquela luta. Ele não soube se posicionar naquela luta. E o que a Bíblia diz que ele faz? Ao invés dele se aproximar de Deus, ele foge. Para onde? Ele foge para onde? Para onde? Deserto é um lugar de quê? É um lugar de solidão. Deserto é um lugar aonde a pessoa se isola de tudo e de todos e fica ali. E é exatamente nestes momentos de luta em que as pessoas se isolam, em que as pessoas saem de perto de outras, o diabo começa a trabalhar na mente dessas pessoas. O diabo começa a agir na mente dessas pessoas, dizendo: tira a tua vida, não adianta tu lutar, olha só, tu está sofrendo, tu está assim, tu está desse jeito. O deserto é um lugar perigoso. Quando nós estamos em batalha, uma coisa que nós não podemos fazer é nos isolar de Deus, é nos isolar das pessoas. É claro que existem momentos que nós precisamos ficar o quê? Sozinho. Claro que existem momentos que nós precisamos ficar sozinho, mas esses momentos não podem perdurar. Esses momentos não podem nos trazer solidão, esses momentos não podem nos afastar de Deus. Nós precisamos sim, podemos até estar no deserto, mas próximo de Deus, guerreando, lutando, dizendo: Senhor, a luta está grande, mas eu estou aqui. A batalha está grande, mas eu estou aqui. E a Bíblia diz então que Elias, ele encontra, olha bem uma coisa, ele encontra o quê? Uma árvore. Debaixo daquela sombra ele dorme. Olha que coisa interessante, irmãos. Elias, naquela luta, ele foge para o deserto, ele se isola e encontra um lugar de conforto. Ele encontra um lugar de conforto a ponto dele dormir. A gente lê esse texto aqui correndo, a gente não começa a imaginar o que Deus está falando conosco. Mas aqui a Bíblia está falando de alguém que disse: Deus, manda fogo do céu, e desceu fogo. De alguém que tinha intimidade com Deus, mas no momento da vida dele, por ele não entender que Deus, ele tem o controle de tudo, que Deus, ele tem um propósito no tempo em que nós estamos vivendo, ele não soube entender isso, e acabou entrando nesta dificuldade, acabou entrando nesta luta, quase que irreparável na sua vida, né? Quase que irreparável. E alguém pode estar pensando assim: mas o que tem a ver Elias ter dormido no deserto? Tem tudo a ver. É interessante, quando a gente está na igreja, quando a gente está guerreando, né? A gente está em constante batalha. A gente está em constante vigilância, a gente está guerreando, a gente está se cuidando, a gente está lutando, mas quando uma pessoa para de vir na igreja, parece que a luta acaba, parece que a dificuldade acabou. Alguém um dia me disse assim: pastor, na primeira gestão que eu estava aqui, pastor, parece que quando eu estou na igreja, a minha vida é um inferno. Essa pessoa falou bem assim:
A minha vida é uma luta, eu tenho dificuldade, eu tenho, não abre porta, olha só, não abre porta de emprego, eu voltei a tomar remédio. E eu disse: não, tu está enganado, tu está lutando, tu está guerreando, o diabo está querendo enganar a tua mente. Não, mas eu voltei para a igreja e está tudo dando errado. Eu disse: não, é o diabo que está te mostrando que está dando errado, mas tu está no caminho certo. Resumindo, esta pessoa parou, as portas de emprego se escancarou. Parece que quando nós estamos na igreja é mais difícil, a luta é maior, a guerra é maior. Então, eu vou dar uma parada, eu vou parar de orar, eu vou parar de ir no culto, eu vou parar de jejuar, eu vou parar de me jogar em Deus, quem sabe dá uma acalmada. E às vezes acalma. Estava tendo briga em casa, para de ter briga. Parou de ter briga. Parou de ter aquelas tormentas. A pessoa começa a ficar mais confortável. Elias, ele encontrou um lugar na luta que ele estava passando, um lugar de conforto, um lugar onde ele estava longe dos ataques, um lugar onde ele estava distante das ameaças, e ele ficou tão confortável que ele acabou, o quê? Ele acabou? Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos orando, quando nós estamos guerreando, é normal parecer que está mais difícil, mas a gente tem que entender uma coisa: é o diabo dando as últimas esperneadas dele. É o diabo dando as últimas investidas dele, porque ele sabe que se aquele crente perseverar, se aquele irmão, se aquela irmã perseverar, ele vai sair. Irmãos, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos acreditar que Deus tem o poder para fazer milagres na nossa vida. Mas olha que coisa, um homem que orou e pediu fogo e caiu fogo, agora está fugindo da batalha. Para ver o quanto nós, seres humanos, somos instáveis. Quando nós não temos um propósito com Deus, quando nós não temos um objetivo com Deus, quando nós não temos um alvo, nós somos instáveis. Uma hora a gente está pedindo fogo e está caindo fogo, e outra hora está vindo uma luta e nós estamos fugindo. E nós estamos saindo do projeto ideal de Deus. Mas a Bíblia diz então que Deus desperta Elias. Um anjo diz assim para Elias, tocou nele e disse para ele: levanta-te. Olha que coisa, irmãos. Deus olha para aquele crente que está lá, que está em luta. Deus olha para aquele crente que está debaixo do zimbro, descansando, aparentemente está confortável. Só que Deus não nos chamou para estar confortável. Deus nos chamou para a guerra. Deus nos chamou para a batalha. Deus nos chamou para cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida e através da nossa vida. E a Bíblia diz: Elias, levanta-te. E quando Elias abriu os olhos, ele viu o quê? Lá pertinho dele, um pãozinho quentinho em cima de uma pedra. Aleluia. E uma botija de água bem fresquinha. Irmãos, olha que coisa tremenda isso aqui. Elias, na luta dele,
ele foge, ele vai para o deserto, ele está agora no deserto com fome, ele está agora no deserto com sede, e está longe de Deus, e Deus então vai até ele lá no deserto, e diz assim: levanta, olha o que eu tenho para ti. Sabe o que Deus está querendo dizer para Elias? Elias, o que eu tenho é melhor aqui, Elias, ó, é melhor do que essa árvore, é melhor do que essa sombrinha que daqui a pouco acaba. Eu tenho pão e água para ti, Elias. Às vezes nós pensamos que esse conforto que nós encontramos quando nos isolamos, quando deixamos de enfrentar as batalhas e vamos para o deserto, a gente pensa que aquilo ali é bom. Deus está dizendo assim, ó: eu tenho algo melhor para ti. Eu tenho algo melhor para ti, Elias. Voltou Elias, mas daí olha só, olha que coisa tremenda. Elias, ele comeu aquele pão quentinho, recém saído do forno de Deus, e aquela água fresquinha. E o que a Bíblia diz que Elias faz? Ele volta a deitar e dormir. Existem pessoas assim nas lutas, enfrentando lutas. Deus desperta ela, Deus desperta ele. Deus assim: olha, levanta, eu tenho algo melhor, o que eu tenho aqui é melhor, toma aqui. Mas a pessoa come, ela sente que o pão de Deus é bom, ela sente que a água de Deus é boa, mas o que ela volta a fazer? Ela volta a dormir. Ela volta a se deitar debaixo do zimbro, oh, aleluia, e volta a dormir. Mas aí a Bíblia está dizendo que o anjo pela segunda vez tocou nele. E olha o que acontece na segunda vez. Na primeira vez o anjo só tocou nele, disse: acorda, desperta, se levanta, sai dessa situação que tu está, toma uma posição, rapaz. Ele não tomou. Agora na segunda vez o anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho será sobremodo longo. Que coisa tremenda, irmãos. Viu, irmã Heleneira? Que coisa maravilhosa. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Às vezes a gente está em luta e está pensando: para mim acabou, para mim não dá mais. Vou parar de lutar, vou parar de guerrear, vou parar de pedir. E Deus está dizendo assim: olha, o teu caminho é sobremodo, ou seja, é muito longo. Deus tem um caminho preparado para nós, irmã Juliana. Deus tem um caminho preparado para nós. E se esse caminho que Deus preparou para nós é longo, quem vai nos sustentar neste caminho é Deus. Deus está dizendo: Elias, eu não te chamei para ficar dormindo, Elias, eu não te chamei para ficar no deserto confortável, Elias, levanta-te, vai, porque este caminho é longo, come esse pão aqui, te alimenta. Aleluia. Aí Elias, ele escuta o que Deus falou para ele, ele come aquele pão, bebeu aquela água e caminhou o quê? 40 noites e 40 dias. Eu quero que vocês fiquem bem atentos nisso. Deus disse para ele assim, irmã Elisama, ó: olha, come esse pão, bebe essa água, porque o caminho que eu tenho para ti é sobremodo muito longo. Deus está chamando Elias para um propósito.
Deus está chamando Elias e está falando para ele o modo que Deus vai agir neste caminho. E Elias, ele come aquele pão, ele bebe aquela água, e com aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Isso mostra o quê, primeiramente? Que aquilo que Deus nos dá é suficiente para nós sobreviver em qualquer luta, em qualquer caminhada, em qualquer adversidade. Se nós estamos na luta e acontece alguma coisa que parece estar fora do nosso controle, Deus não perdeu o controle, Ele está no controle. Ele sabe o que está acontecendo, mas ao invés de Elias, quem sabe Elias estava ali naqueles 40 dias e passa o primeiro dia, ele está caminhando, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus tem um propósito na minha vida, Deus usou um profeta, agora eu vou, e passa 20 dias, agora eu vou, e passa 30, agora eu vou, 35, 40, 39, quando chega no 40, o que tem diante de Elias? O que tem diante de Elias? Tem uma caverna. Ao invés de Elias continuar caminhando, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus é comigo. A Bíblia diz que Elias olhou a caverna e se enfiou para dentro da caverna. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu tenho certeza que você nunca leu esse texto imaginando isso aqui. 40 dias alegre, 40 dias fervoroso, 40 dias, olha que coisa boa. Nós tivemos agora um evento que passou, Deus fez coisa tremenda, Deus agiu de uma forma espantosa. A ideia que nós tínhamos, vai explodir a igreja agora. Daqui para frente os crentes vão explodir, daqui para frente vai ser um avivamento, vai ser... Segunda-feira essa igreja vai ter cheia de crente orando, cheia de crente chorando. Segunda-feira, dava para contar nos dedos quem estava orando. Terça-feira, da semana depois do evento. Terça-feira, nem se fala. Teve um dos dias que eu estava aqui de noite sozinho, eu dizendo, Deus, vai vir alguém, não vem ninguém. Claro que tem coisas que Deus quer falar conosco. Aquele pão que a gente comeu, que deu arrebatamento, deu movimento, aquele pão que Elias comeu, durou 40 dias. Aquele pão deu força para ele dizer, Deus falou comigo, agora eu quero as coisas de Deus. Mas ao cabo dos 40 dias, aparece uma caverna na frente dele, e ele... se mete na caverna de novo. Entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, versículo 9, do capítulo 19 de 1 Reis. E eis que veio a palavra do Senhor. Talvez alguém pense que eu estou inventando coisa da cabeça aqui. Deus disse assim, o que tu faz aqui, Elias? Que fazes aqui, homem? Quantos estão entendendo?
Aleluia. Elias, a tua caminhada é longa. Elias, a tua caminhada não é até a primeira caverna que tu encontrar, homem. O que Deus nos dá não é para nós aguentar até a próxima caverna, não. É para continuar. Mas aquela luta era tão grande dentro dele. Era uma coisa, irmãos, que eu não sei explicar. Eu nunca vi alguém tentando explicar o que Elias passou. Mas foi uma coisa tão grande. Foi uma espécie de depressão, foi uma espécie de cansaço de espírito, de alma. Foi algo terrível. Que qualquer um está vulnerável. Qualquer um está vulnerável a ter esse ataque, a ter essa dificuldade, a ter esse desânimo. Elias foi tomado por um desânimo enorme. Um desânimo que só falava na mente dele: te esconde, não adianta, ela vai te matar, ela vai te encontrar. Nós precisamos entender que a nossa mente é um campo de batalha. Se nós não vigiarmos, o inimigo trabalha na nossa mente. Se nós não cuidarmos, o inimigo diz que nós não podemos, e a gente vai acreditar que a gente não pode. Se a gente não cuidar, se a gente não lutar com Deus, se nós não guerrearmos, nós vamos acabar acreditando que a nossa vida é para sofrer mesmo. Que a nossa vida de crente é isso mesmo. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Uma hora eu quero o céu, outra hora eu não sei o que eu quero. E não é isso que Deus tem para nós. Mas a nossa mente é uma coisa horrível. Se não dominada por Deus, nós nos tornamos escravos da mente. Aleluia. Aleluia. Aquilo ali estava tão grande na vida de Elias. Aquele desânimo era tão grande que ele caminhava um pouco e parava. Começa a fazer uma análise agora, irmão. Vamos fazer uma análise da nossa vida. O porquê é que às vezes a gente anda e para. Não é normal. Não é normal. O crente tem que ter uma vida constante. Esse negócio que a vida do crente é roda gigante, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, é mentira do diabo. Deus te chamou para vencer, irmã. Deus te chamou para vencer, meu querido. Mas você tem que lutar. Você tem que dizer: Deus, tu me chamou, Deus. Deus, se tu me chamou, eu não quero parar, eu não quero desistir. Mas o que Elias responde para Deus lá dentro da caverna? Elias é agarrado pelo sentimento. Olha só, eu vou usar essa expressão, mas ele é agarrado pelo sentimento de vitimismo. Respondeu Elias. Vê se isso aqui não é palavras nossas muitas vezes. E ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Só eu fiquei. Só eu fiquei. Olha que coisa, irmãos. Meu Deus do céu, hora voa. Olha que coisa, Emanuel. Ele está numa luta. Deus tinha dito para ele: come e caminha, anda.
40 dias ele aguentou firme as lutas, as batalhas, os medos. A mente estava dominada pelo espírito. Ao cabo de 40 dias ele dá uma fraquejada e se esconde de novo na caverna. Aí Deus vai falar com ele. Ele começa a dizer: ó Deus, olha a minha recompensa aqui da minha fidelidade. Os outros aí estão pecando, os outros estão fazendo coisa errada, derrubaram os teus altares, fizeram, mas só eu, Deus, só eu estou sendo fiel, e olha o que está acontecendo comigo. Aí você acha que Deus dá conversa para ele? Você acha que Deus fica assim, ó? Ah, Elias, calma, não é assim, Elias. O que Deus diz? Vamos acompanhar na Bíblia. Versículo de número 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Deus diz para ele assim: sai da caverna, rapaz. Eu vou falar contigo, mas sai dessa caverna aí que tu está. Meu Deus do céu, irmãos. Irmãos, nós temos que conhecer quem é o Deus que nós servimos. Nós temos que quebrar os ciclos que a gente forma a nós mesmos. Existe o círculo virtuoso, que nós nos colocamos em prol de propósitos e alcançamos vitória, mas existe o círculo vicioso, que a gente roda e sempre está ali, sempre está rodando naquela coisa, sempre, uma hora está bem, aí vai indo, daqui a pouco, pum, no mesmo lugar. Foi o senhor que disse agora? No mesmo lugar. Aí vai, roda, agora eu quero Deus, eu quero poder, ai meu Deus do céu, Deus. Pastor, tu não sabe a luta que eu passo, eu sei. É uma luta que Deus permitiu. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não permite que sobrevenha sobre nós tentação que nós não podemos suportar. Antes, com a tentação, Ele já providencia o escape. Deus, Ele tem o controle de tudo. Aí Deus diz para ele: sai dessa caverna, homem. Sai desse lugar que tu te meteu. Tu entrou nesse lugar. E aqui está uma das passagens mais lindas da Bíblia, que particularmente eu considero. Aí Deus diz para ele: sai daí, Elias, vou falar contigo. Aí Elias está lá. O Elias toma força e sai daquela caverna, porque na caverna não consegue ver nada, só vê pedra, mas se ele sair para fora, ele consegue ver a imensidão do céu, ele consegue ver a grandeza de Deus, aleluia. Abraão estava questionando com Deus: eu não tenho filho ainda, Abraão está dentro da tenda, aleluia, dentro da tenda ele não via nada, ele só via a cortina, ele só via aquele couro, mas Deus disse para ele: sai para fora. E quando ele olhou para cima, Deus disse para ele: conta agora, Abraão, as estrelas do céu. Se tu conseguir contar, esta vai ser o número da tua descendência. Quando nós estamos dentro de caverna, nós não conseguimos ver a grandeza de Deus.
Quando nós estamos dentro dos buracos que nós nos enfiamos, que não foi Deus que nos colocou, foi nós que entramos, nós não conseguimos ver Deus agir, mas Deus é misericordioso e diz assim: sai para fora, te coloca na presença de Deus, eu vou falar contigo. E ali Elias pensa assim, ó: agora eu vou ir no culto, vai dar um tormentão naquele culto, vai dar uma pulaçada, o profeta vai vir, vai botar a mão na minha cabeça e vai acontecer coisas tremendas. Elias está ali parado, vem um grande vento que despedaçava as pedras, e a Bíblia diz assim: porém Deus não estava naquele grande vento. Depois a Bíblia diz: agora eu estou no culto, agora Deus vai fazer uma coisa tremenda. E a Bíblia diz assim, que dá um terremoto, mas a mesma Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Aí quem sabe Elias: não, agora vai dar, e ele está lá. Depois do terremoto diz que veio um fogo, e quem sabe ele pensa assim: meu Deus, agora Deus vai falar comigo nesse fogo. E a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Quem sabe Elias pensou assim: pensei que Deus ia falar comigo naquele vendaval do Espírito que estava dando, Deus não falou. Pensei que Deus ia falar comigo naquele terremoto que abriu as cadeias de Paulo e Silas, Deus não falou. Pensei que Deus ia falar comigo naquele fogaréu, profeta entregando profecia para todo mundo, passaram por mim, não entregaram nada, Deus não falou comigo. Mas a Bíblia diz que daqui a pouco uma brisa, aquele ventinho assim, sabe quando abre a porta ali e vem aquela brisa ali de fora? E a Bíblia diz que Deus estava onde? Deus estava ali naquela brisa. Aí, irmãos, isso aqui é tremendo. A Bíblia diz que Elias, ouvindo, envolveu o rosto em seu manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: coitadinho, Elias, eu vim aqui para te adular, Elias. Eu vim aqui, Elias, porque eu sei que tu é um sofredor, que tu é um... O que a voz disse para ele? Quem pode ler aí? Quem pode ler que esteja acompanhando? Como é importante trazer a Bíblia para o culto. Lê aí quem pode ler, só a partezinha final. O que Deus disse para ele? Que fazes aqui, Elias? Pela segunda vez. Aleluia. E ele respondeu o quê? As mesmas coisas que ele havia falado. Olha que, irmãos, por que eu estou sendo detalhista aqui? Porque eu estou tentando mostrar para vocês a luta que Elias estava. A luta dele era tão grande que ele não conseguia ver Deus. Ele não conseguia assimilar que Deus queria alguma coisa com ele naquela guerra que ele estava passando. A gente está falando sobre esse assunto já faz umas 3 quarta-feira ou 4, 3 eu acho. E como eu tenho visto pessoas desde quando a gente começou. Agora por último esses tempos, olha a mensagem. Pastor, me desliga. Não dá. Não dá. É comigo mesmo. Claro que a luta é com a gente mesmo.
Claro que o que nos faz retroceder é nós mesmos. Não é as pessoas, não é ninguém, é nós mesmos, que somos dominados pelaquela luta, somos dominados pelaquela guerra, e ficamos ali amordaçados com aquilo. E Elias estava lá e disse: mas eu estou sozinho, é só eu. Aí, irmãos, olha o que Deus diz para esse homem, depois que ele faz toda aquela queixa de novo. Versículo 15, quem pode ler para nós encerrar aqui? Opa! O que Deus disse para ele? Ele se queixou, ele deu lá a miada dele, e Deus diz assim: Elias, volta para o teu caminho, volta a caminhar como tu estava caminhando. Eu te chamei para tu estar num caminho, volta. Aleluia. Aleluia. Volta, Elias. A luta que nós passamos não é para nós sair do caminho que Deus nos colocou. Não é para nós sair nem 1 milímetro daquilo que Deus tem para nós. Por quê, pastor? Porque é nesse propósito, é nesse caminho de luta que Deus, Ele quer nos abençoar. Que Deus, Ele quer falar conosco. Que Deus, Ele quer agir. Aí no versículo de número 18, olha, quem lê isso aqui pensa: mas Deus é ruim, hein? Olha o que Deus diz para Elias. Aí Deus fala para ele voltar para o caminho, fala o que era para ele fazer, e diz no versículo 18, quem pode? Elias estava dizendo o quê? Que ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele, que ele era o único que estava guardando a palavra, ele era o único que estava se esforçando. Versículo 18, quem pode ler? Amém? Essa luta que nós passamos, tem muitos irmãos passando. Essa dificuldade que nós enfrentamos, tem muitas pessoas enfrentando. E essas pessoas estão vencendo. É como se Deus tivesse chamado Elias: vem cá, Elias, deixa eu falar uma coisa para ti. A luta que tu está passando, tem outras pessoas passando, Elias. A dificuldade, Elias, que tu está enfrentando, tem outras. Mas escuta uma coisa, eu tenho guardado essas pessoas também. Só que cada uma tem um propósito, eu tenho um propósito. Na vida de cada uma, eu tenho um modo de agir, Elias. Aleluia. Cada uma, Elias, eu tenho uma maneira de agir, Elias. Tu não está sozinho, tu não está sofrendo sozinho. É como se Paulo tivesse uma noção disso que Deus está falando para Elias, e Paulo expressasse o que Elias falou, que as provações do tempo presente não são de ser comparados com a glória que Deus tem reservado para aqueles que forem fiéis. Aleluia. Pastor, o que eu aprendo com isso nesta noite? Primeira coisa, essa luta, estamos falando já algumas quarta-feiras sobre guerra, não é hoje que nós começamos a falar. Essa guerra que tu está passando
ela não é para te tirar da presença de Deus. Ela não é para te afastar de Deus. Segundo, essa luta não é para te se esconder da luta. Não é para te se isolar de tudo, não. É para você continuar caminhando. Os irmãos estão entendendo? As irmãs estão entendendo? É para continuar caminhando. Israel está fugindo de Faraó e para na beira do mar. E Moisés começa a clamar. E Deus diz assim: Moisés, por que tu está clamando? Manda a este povo que marche. Mas Deus, o mar está aí na nossa frente, Moisés, manda o povo marchar. Mas Deus, eu não vou conseguir, a luta está grande, caminha, eu vou te mostrar que vai acontecer alguma coisa. Mas Deus não dá, bota o pé na água, rapaz. Quando eles botam o primeiro pé, irmã Sônia, faz assim, ó. Aleluia. Às vezes, prepara o hino, nós desistimos fácil. E logo ali, logo ali, está a vitória de Deus para a nossa vida. Aí ao invés, irmã Sara, de nós caminhar, a gente se enfia na caverna. Ao invés de nós caminhar, a gente encontra uma árvorezinha, um zimbro, e deita naquela sombrinha e diz assim: eu vou parar um pouquinho. Mas Deus está dizendo assim, levanta, come esse pão, bebe essa água, porque a tua caminhada é grande. Te coloque de pé. Irmãos, olhem bem uma coisa. Deus nos chamou para a guerra, irmão Gidelto. Deus nos chamou para a guerra, irmã Elizabeth. É Elizabeth, né? Deus nos chamou para a guerra, para guerrear, para lutar. Nós não podemos desistir da luta. Nós não podemos parar na caminhada. Davi estava na mesma luta. Saul estava perseguindo ele. Mas Deus, tu não tinha me ungido a rei, Deus. E o que aparece na frente de Davi? Uma caverna chamada Adulão. Mas aquela caverna foi diferente. Porque foi ali naquela caverna que Davi, ele recobrou as forças. E se juntou a Davi todos os amargurados, os endividados. E ao invés de Davi ficar choroso daquela luta, daquelas pessoas que foi colocada do lado dele, foi o exército mais poderoso da ocasião, aonde um homem matava 1000. Leia a história de Davi. A caverna que ele entrou mudou a vida dele. Ele tinha sido ungido rei, mas ele tinha que passar até ele chegar no trono. Tinha uma caminhada. E ele fez daquelas coisas ruins que estavam acontecendo algo de bom para ele. Ele se tornou líder daqueles homens. E ele foi indo. Ele passou por diversas lutas. Mas a Bíblia diz que chegou o dia em que eles pegaram Davi e disseram: salve o rei. Aleluia. Pastor Elias, o que aconteceu? Elias recobrou o ânimo.
Elias entendeu que aquele momento era passageiro. E ele vai, ele cumpre o que Deus diz, ele unge o rei, ele unge o profeta que ia ficar no lugar dele. E ele está caminhando com Eliseu. E disse: Eliseu, Deus vai me tomar. Veja como a gente consegue sair das lutas. Veja como a gente consegue enfrentar as batalhas. Elias venceu aquela batalha, mesmo que ele deu uma fraquejada. Eliseu, Deus vai me tomar, Eliseu. Daqui a pouco, irmão Emanuel, aquele crente que estava lutando, aquele crente que estava ali preso na sua mente, havia conseguido vencer. Sabe o que Deus está dizendo? Tu vai conseguir. Tu vai conseguir. Só não te torna presa de você mesmo. E daqui a pouco veio aquela carruagem. Vai chegar esse dia para a igreja. E veio aquela carruagem e levou aquele crente que ora tinha lutado, ora tinha até fraquejado, mas aquela carruagem passou e veio o redemoinho de fogo. E levou Elias. Aleluia. Pastor, o que é isso, pastor? A luta passa, a dificuldade passa, ela vem para todos, todos passam luta. Para explicar, a Bíblia diz que o sol nasce para bom e nasce para ruim. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que existe uns que eles suam gota de sangue, mas eles estão ali. Aleluia. Eles estão ali. Eu me lembro de Jesus suando gota de sangue, dizendo: Pai, se possível passa de mim esse cálice. E quem sabe o diabo dizia: vai desistir. Mas daqui a pouco Jesus diz: mas cumpra-se a tua vontade. Fecha os teus olhos. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Se vocês for cantar, pode cantar. Se for ficar só o instrumento, pode ficar. Mas fecha os teus olhos. Eu não sei qual é a intensidade, mas eu sei que Deus quer fazer alguma coisa na tua vida. Não quero mais. Deus quer fazer alguma coisa na tua vida. Não quero transgredir. Só quero te. Deus quer fazer alguma coisa. Mais fiel. Ele está dizendo: a tua caminhada é longa, e no mas eu te dou alimento, Elias. Tu és o último e o primeiro. Ele te dá força, irmã. Ele te dá força, irmã. Mas lute. Em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar do que está perto. Quero mais errar, não quero mais pecar. O que eu devo fazer, pastor? Não quero transgredir. Eu já errei tantas vezes, já parei tantas vezes. Quero te servir. Deus está fazendo o mesmo que Ele fez com Elias. Ser mais fiel. Ele chegou na porta da tua caverna e está dizendo: sai para fora. E no meu coração Está dizendo para você: sai.
Eu tenho um projeto para a tua vida, Elias. Eu quero estar. Acredite naquilo que Deus está te falando. Deus é fiel. Poder, quero sentir. Oh, glória, 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 glória. Senhor, dá força para essa irmã, dá força para essa mulher, dá força para este homem. Ajuda, Senhor, ele entender que este momento de guerra é importante para a vida dele, que este momento de guerra para a vida dela é importante. Ajuda-nos a entender isso, Deus. Fale com Deus aí. Mas fale diferente do que Elias falou. Diga para Deus: Deus, eu quero vencer, Deus. Deus, eu estou disposto. Eu estou disposta, diz irmã, eu estou disposta em vencer. Independente de como vai ser, eu quero vencer. Ora, magashura, gamandara, shandamaya. Urakamandara, kamantoroxandoramaya. Eu quero estar em tua casa. Se você puder, levante as tuas mãos. O teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Cante. Eu quero estar. Diga para Deus isso. Diga para Deus isso, irmã. Experimente. O teu poder. Experimente. Quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Nós te glorificamos, Jesus. Eu sei que por intermédio desta palavra o Senhor está levantando muitos aqui nesta noite, que quem sabe, Senhor, estava enfrentando as suas lutas, as suas dificuldades de uma maneira diferente daquilo que o Senhor tem para ele, tem para ela. A partir de hoje, Senhor, fortalece a tua filha, fortalece o teu filho, abra os olhos espirituais, Senhor, da igreja, e nos ajude, Senhor, a vencer. Oh, recamaia, oh, racamacaramachantoramagaraxantoramahai. É melhor estar com Deus, é melhor estar com Deus. É melhor estar com Deus, irmã. É melhor estar com Deus, irmão. Aleluia. Eu quero estar. Eu quero estar em tua casa. O teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Diga para o irmão assim, vamos lutar? Ih, meu Deus do céu, diga para essa pessoa que está aí do seu lado, vamos lutar, irmão, vamos, irmã. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. A vitória é nossa, em nome de Jesus.